Olá pessoal, bem-vindos novamente. Ah, no tutorial de hoje nós vamos aprender a fazer nossa primeira base de dados em MySQL. Então, como a gente já viu nas aulas anteriores, baixamos os aplicativos que a gente precisa. Eu tenho aqui o Workbench, que é a interface gráfica, é o que eu uso para interagir com o MySQL. Então, quando você acessar o Workbench, pode ir em Local Instance, ele vai pedir a senha, aquela senha que você criou no momento da instalação. E aqui estamos. Esse projeto, deixa eu dar um drop scheme, drop now. Deletei por completo esse projeto. Muito bem, então quando você entrar aqui no Workbench, pode estar assim, você pode ir na abinha esquemas, que você vai ver todas as bases de dados que você criar irão aparecer aqui. E vamos lá, então vamos criar a nossa primeira base de dados. Para criar a base de dados, nesse ambiente aqui, você clica no botão direito, Create Scheme. Vai dar um nome. Então vamos nomear essa base de dados, é apenas para teste. É MySQL Project. Ok, MySQL Project. Aqui embaixo você clica, esse aqui é só o nome, assim como tem outros nomes aqui que são outras bases de dados né, que já vem por padrão no MySQL quando você instala. Então você vai fazer um sistema para folha de pagamento, você vai escrever base de dados, folha de pagamento, vai fazer um sistema para operar uma máquina, operação da máquina, vai fazer um sistema, enfim, qualquer tipo de um sistema para medicina, você vai colocar base de dados medicina, é o nome, no nosso caso é o MySQL Project, é o nome da nossa base de dados. Então dá um aplicar. Bom, como você sabe, você pode logicamente usar também, fazer manualmente, escrever, né? Create Scheme MySQL Project. Isso é chamado query. Então a query é onde você digita, faz um select, depois nós vamos ver tudo isso no NetBeans, mas assim que você clica em aplicar, ele informa a query que vai ser escrita para gerar essa base de dados. Então, vou dar um aplicar de novo. SQL script was successfully applied to the database. Foi criado. Então, finished. E aqui está a nossa base de dados. Pode fechar aqui. Aqui está a nossa base de dados, MySQL Project. Ele diminui, né? Ele não deixa eu colocar letras maiúsculas, então fica tudo em minúsculo mesmo. Quando você abre aqui, você tem vários itens. O mais importante que a gente vai trabalhar mais, obviamente, são as tabelas. Então nós vamos fazer as tabelas, por exemplo, no nosso sistema nós vamos fazer login, um sistema de login, que vai ter um controle de múltiplos usuários, usuários eh, com privilégios, usuários sem privilégios. E então a gente vai ter, por exemplo, a tabela login de usuário, tabela usuários, que ali a gente vai cadastrar todos os usuários do nosso sistema. E dentro do sistema nós vamos ter ambientes que só certos usuários vão poder acessar. Tudo isso a gente vai fazendo durante esse curso. Então, tabelas são muito importantes, é o que a gente mais vai fazer. Views, Stored Procedures e Functions são algo mais avançado já do SQL. Isso seria para um curso posterior. Mas, primeiramente, para a gente botar um sistema para funcionar, criar interface, criar as tabelas, acessar, deletar, fazer update,
Então, nós vamos trabalhar praticamente só com tabelas. Então, dentro da nossa base de dados MySQL Project, nós vamos criar uma tabela. Vamos criar aqui você clica com o botão direito. Deixa eu fazer de novo para mostrar. Então, save. Clica com o botão direito em Tables, Create Table. Então aqui queria dar outro nome para esse projeto. Eu vou fazer o seguinte, para não ficar muito assustador, vamos deletar esse projeto e vamos criar um novo projeto. Create New Scheme, vamos dar o nome de meu primeiro projeto. Aplicar, finish. Bom, meu primeiro projeto. Então esse é o nome do nosso projeto. Vou fechar aqui, que eu gosto de tudo fechado. Table. Então vamos criar a primeira tabela do nosso projeto. Clica o botão direito aqui em Tables, Create Table. Aqui você vai dar um nome para a tabela. Então vamos criar a tabela usuários. Não usa acento, tá? Não usa C cedilha, não usa caracteres especiais. Bom, tabela usuário. Perfeito. Aqui nós vamos criar os campos da nossa tabela. Então basta vir aqui dar um duplo clique. Vamos criar esse campo chamado ID underline usuário. ID usuário. Isso aqui você marca quando você quer primar key, quando você quer que esse campo seja o campo, a chave primária, que é um número único. Então esse ID do usuário ele vai nós vamos começar a cadastrar lá usuário 1, usuário 2, usuário 3, usuário 4, 5, 6, 7, e esse número nunca pode ser repetido, não pode ter dois usuários com o número 1. Então é tipo um index, é um único para cada usuário. Então você marca primary key, significa que ele vai ser um valor do tipo inteiro, um número, né? E ele vai ser único, nunca vai se repetir. Outra coisa, quando você marca primary key, você tem que botar NN. O que significa NN? Not null. Significa que para cada registro que você fizer na tabela, você pode criar um novo registro lá. Você criou o usuário 1, o João, usuário 2, o Pedro. Usuário 3, você pode até não colocar nome, nem nada mais que você vai listar aqui, nem endereço, nem telefone. Mas se você clicar em salvar, ele nunca pode ser nulo. Significa que você não pode criar um usuário tipo João sem ter um número. O João ele tem que ter, ele é o 3, ele é o 2, ele é o 5, é obrigado a ter. Então ele não pode ser nulo. Ele não pode ser nulo. Tá? Você não pode criar um registro na tabela sem um primary key. Ok. Vamos para o próximo. Clique embaixo aqui. Nome do usuário. E vamos. Idade. Idade pode ser do tipo inteiro também. Você coloca int. Aqui. Mais o que? Cidade. Só isso. Aí você clica em aplicar.
ele vai de novo informar query create table, meu primeiro projeto, na base de dados meu primeiro projeto, a table chamada usuários, pode ver que também ele usuários, é, com esses seguintes campos: ID do usuário, nome, idade, cidade, sendo que o ID do usuário ele é primary key. Aplicar, foi criado com sucesso, finished. Pode fechar, pode ver que já apareceu o sinalzinho aqui. E clique, aqui está a sua tabela. Se você vier aqui no canto, vai ver que tem um item aqui, tipo uma tabela. Você clica aqui, ele dá um select na tabela. Então, desculpa. Então aqui você já pode começar a inserir dados na tabela. Vamos criar o usuário 1, João. Meu teclado está desconfigurado. Idade 53, cidade São Paulo. Ok. Vamos criar um outro usuário 2, Pedro, 47, Rio de Janeiro. Vamos criar um terceiro usuário, Maria, 32, Belo Horizonte. E por aí vai. Então eu criei 3 registros nessa tabela. Então, aplicar, aplicar, finished. Pronto. Então, se eu fechar aqui, eu tenho minha base de dados, meu primeiro projeto. Tenho uma tabela apenas. Se eu vier aqui, eu já vou ver o que eu tenho. Tem uma tabela, ou se eu clicar aqui, pode aparecer todas as tabelas que eu criar. E do lado de cada tabela, eu clicar aqui, ele já dá um select na minha tabela. Maravilha, então. Isso foi a criação da nossa primeira base de dados. Na próxima aula, nós vamos aprender a criar uma base de dados no SQLite. Então, muito obrigado por ter assistido. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal e deixe seu comentário. Obrigado. Bye bye.